Olá pessoal, professor Alberto aqui com vocês. Na aula de hoje eu vou mostrar para você como preencher essa tabela de ângulos notáveis sem precisar estar decorando musiquinha, tá? Uma maneira bem prática, rápida e eficiente, tá bom? Então vamos lá. Bom, para que você preencha essa tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente, você vai precisar guardar na sua cabeça simplesmente o seno de 30, de 45 e de 60, tá? Então, basicamente isso. O restante a gente vai fazer observações em conceitos, certo? Dentro da trigonometria e também algumas continhas, beleza? Então, olha só, o seno de 30 você tem que guardar aí na sua cabeça. O seno de 30 é meio, certo? Você já coloca aqui. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, o seno de 30, de 45 e de 60 você vai ter que guardar aí na sua cabeça, tá? O restante aqui, ó, o cosseno de 30, 45, 60, tangente de 30, 45, 60, a gente vai conseguir preencher através de conceitos, tá? Dentro da trigonometria e também algumas continhas importantes, tá bom? Então eu vou mostrar para você como a gente vai proceder para poder preencher de forma correta essas linhas aqui do cosseno tangente de 30, de 45, de 60, sem precisar estar decorando musiquinha, é claro, também sem precisar estar decorando todos os valores aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar é o seguinte conceito. Você tem que saber o que são ângulos complementares, tá? Os ângulos complementares são aqueles, tá? 2 a 2, que quando somados resulta em 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo alfa somado com um ângulo beta, dá 90. Esses ângulos aqui são chamados de ângulos complementares, tá? Dentro desse conceito, existe um outro conceito que diz o seguinte, ó. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, certo? Se esses dois ângulos aqui são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por exemplo, aqui, ó, você já pode dizer o seguinte, que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Por quê? Porque o 30 somado com o 60 dá 90. Então, esses ângulos aqui eles são ângulos complementares. E aí você já sabe, lembra só, o seno de 30, tá bem aqui, ó. O seno de 30 é meio. Logo, o cosseno de 60 também é meio, beleza? Então, através desse conceito, você já sabe qual é o cosseno de 60, tá? E aí é só preencher aqui, ó. Preenche aqui, cosseno de 60 é meio, que está também representando o seno de 30. Então, coloca aqui, ó, meio, tá bom? Com esse mesmo conceito, você chega à conclusão de que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, certo? Porque esses dois ângulos, novamente, são complementares. E aí, nós já sabemos qual é o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. E aí você vem para cá e preenche, ó. Cosseno de 30, certo? Ó, cosseno de 30 é o mesmo seno de 60. Então, é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ah, professor, funciona também com 45? Claro que funciona. Então, você vai colocar aqui, ó. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Por quê? Porque 45 mais 45 é 90, tá? Então, 45 e 45 são ângulos complementares. E aí você lembra, né, da primeira linha preenchida aqui, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Aí você vem para cá e preenche, ó. Raiz de 2 sobre 2, certo? Ah, professor, e a tangente? Como é que a gente faz para poder descobrir a tangente de 30, de 45 e de 60, tá? Sem decorar musiquinha, tá? Sem decorar os valores, enfim. Utilizando um conceito aqui da trigonometria. Bom, você vai fazer o seguinte, olha. Você vai lembrar desse conceito aqui, ó. A tangente de um ângulo alfa, ela é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno também desse ângulo, certo? Então, por exemplo, ó, se a gente for determinar aqui, ó. Colocar aqui embaixo, ó. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 vai ser igual, ó, seno de 30 sobre cosseno de 30. Beleza? E aí você já sabe que o seno de 30 está aqui, ó. É 1 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3
sobre 2. Aí você desenvolve aqui essa fraçãozinha, ó. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Você elimina aqui esse 2 com esse 2, sobra 1 sobre raiz de 3, certo? Aqui você vai racionalizar, fator racionalizante é raiz de 3, aqui raiz de 3, certo? Uma vezes raiz de 3 é a mesma raiz de 3. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3, tá? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí você preenche aqui, ó. Vou colocar de vermelho isso aqui, tá bom? Raiz de 3 sobre 3, tá bom, gente? Não é sobre 2, é sobre 3, tá? Coloquei aqui. A gente procede da mesma forma para os outros casos, tá? Vou puxar um pouquinho aqui mais para cima para a gente fazer os outros casos, ó. Vou fazer agora aqui tangente de 45, certo? Vai ser igual a quem? Seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, certo? O seno de 45 tá ali, ó, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E aí você observa que são dois valores iguais. O numerador é igual ao denominador. Quando divide um pelo outro, é bem simples dar 1, tá? Então aqui é 1, ó. Ok? Tangente de 45 é 1. Faltando agora somente a tangente de 60. Você utiliza o mesmo princípio, tá? Mesma regra, ó. Tangente de 60 é igual a seno de 60 sobre cosseno de 60, tá? Aí você tem lá em cima que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, certo? Aqui vai embora, ó. 2 de baixo com 2 de cima, fica raiz de 3 dividido por 1, que é a própria raiz de 3. Então tá aqui, tangente de 60 é raiz quadrada de 3, tá certo? Observe que para preencher essa tabela dos ângulos notáveis, você não precisou decorar, tá? Todos os valores e nenhuma musiquinha aí. Tá muito mais fácil você aprender as regras para poder encontrar os senos e os cossenos dos ângulos notáveis, preencher a tabelinha, do que tá decorando musiquinha, tá bom? Nada contra. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Deixa o like aí para fortalecer, inscreva-se no canal e ative as notificações, beleza? Grande abraço, tchau, até a próxima. Valeu!